Fala pessoal, voltamos aqui, dessa vez para falar dos temas 14 e 15 do TST. O tema 14 que fala sobre redução ínfima do intervalo para repouso e alimentação, intervalo intra-jornada. E o tema 15 que fala sobre o carteiro que utiliza a motocicleta, se ele cumula lá dois adicionais, o de coleta externa, se não me engano, e o de periculosidade, ou se são inacumuláveis. Então deixa eu compartilhar minha tela para a gente iniciar do tema 14. Opa, parei que eu estava já aqui. Então, aqui, beleza. Tema 14. Questão submetida a julgamento. É possível considerar regular a concessão do intervalo intra-jornada quando houver redução ínfima de sua duração? Para fim de definir tal conceito de redução ínfima, cabe utilizar a regra prevista no 58, parágrafo 1º da CLT ou outro parâmetro objetivo. E caso se considere irregular essa redução ínfima do intervalo intra-jornada, qual a consequência jurídica dessa irregularidade? E aí vamos ver já como que ficou a tese. A redução eventual e ínfima do intervalo intra-jornada, assim considerada aquela de até 5 minutos no total, somados do início e do término do intervalo, decorrentes de pequenas variações de sua marcação nos controles de ponto, não atrai a incidência do 71, parágrafo 4º da CLT. A extrapolação desse limite acarreta as consequências jurídicas previstas na lei e na jurisprudência. Tá. Então vamos pensar o seguinte, a gente está falando em intervalo intra, que é aquele intervalo para almoço, né? Repouso e alimentação. Se a gente tem uma jornada de, por exemplo, 8 horas, o intervalo é de no mínimo 1 hora. E aí a pergunta que chegou no TST, tá, e se for concedido um intervalo ali de 58 minutos, porque o cara saiu 1 minuto mais tarde, voltou 1 minuto mais cedo, então teve uma redução pequena. Essa redução é ínfima? Qual a consequência, né, dessa não concessão integral do intervalo? A gente sabe 71, parágrafo 4º, que via de regra, um intervalo, por exemplo, de 1 hora, que for concedido só 30 minutos, ele vai ensejar o pagamento do período suprimido com adicional de 50%. Né? Mas aqui a gente está falando de redução ínfima. Então, primeiro ponto, o que é a redução ínfima? Está na tese, é aquela que não ultrapasse 5 minutos no total, somado início e término do intervalo. Então, uma pequena redução, como eu disse. Se foi ali, saiu 2 minutos mais tarde, voltou 2 minutos mais cedo, deu 4 minutos, não tem problema. Porém, se extrapolar esses 5 minutos no total de redução do seu intervalo, aí deixa de ser uma redução ínfima. E aí, ó, na pergunta, falou se cabia utilizar o 58, parágrafo 1º. O que é o 58, parágrafo 1º, só para a gente lembrar? O 58 fala que a jornada não excederá de 8 horas, né? E no parágrafo 1º ele diz o seguinte: não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. O 58 ele diz respeito a quando que a gente vai considerar uma variação de ponto como hora extra. E aí ele diz para desconsiderar pequenas variações de até 5 minutos. Só que lá no 58, então, é o caso do cara que entrou 5 minutos mais cedo ou que saiu 5 minutos mais tarde, mandando desprezar essas variações não excedentes de 5 minutos, desde que no total não ultrapasse 10, né? É igual a tal redução ínfima do intervalo intra-jornada? Não é. Porque quando a gente falar de redução do intervalo intra-jornada, a gente só vai desprezar aquela que total não ultrapasse 5 minutos. E se for esse caso, então, essa redução do intervalo, esse intervalo não fruído na sua integralidade, não ultrapassou 5 minutos, não tem a consequência do 71, parágrafo 4º. O que é a consequência do 71, parágrafo 4º? É aquela lógica de intervalo não fruído na integralidade tem pagamento com adicional de 50% do período suprimido. Então, rememorando, o que é uma redução ínfima do intervalo intra-jornada? Existe isso? O TST diz que sim. É aquela que no total não exceda 5 minutos. Se ficar dentro desse patamar, despreza, desconsidera. Se ultrapassar esse patamar, deixa de ser uma redução ínfima, aí vai ter que pegar o período suprimido e pagar com adicional de 50%, que é lá o 71, parágrafo 4º. Para a nossa prova, lembrar que existe a figura da redução ínfima do intervalo, que é aquela que não exceder de 5 minutos no total, e se for uma redução ínfima, despreza. Esse é o nosso tema 14. Vamos chegar aqui no nosso resumo. Então, redução ínfima do intervalo intra-jornada, a redução eventual... Ah, isso aqui faltou eu repisar. Não é que todo santo dia o cidadão possa gozar de 56 minutos de intervalo e tá tudo bem. Ah, porque é ínfimo, foi só 4 minutos. Não. Quis dizer que a redução ínfima é aquela que não ultrapassa 5 minutos, mas que ela é eventual. Então, nessa lógica, para não ter
a consequência de 71, parágrafo 4º, de pagar o suprimido com adicional de 50%, tem que ser eventual e ínfimo. Então, a redução eventual e ínfima do intervalo, até 5 minutos no total, somado o início e término do intervalo, decorrente de pequenas variações de marcação nos cartões, não atrai a consequência do 71, parágrafo 4º, que é pagamento da supressão com adicional de 50%. Extrapolado o limite de 5 minutos, consequências da lei da jurisprudência, que é justamente pagar com adicional de 50% período suprimido. Então, vou ser chatíssimo aqui, porque isso aqui tem muito cara de prova. Redução ínfima é aqui, do intervalo intra, é aquela que não ultrapassa 5 minutos, beleza. Mas para não gerar a consequência do 71, parágrafo 4º, tem que ser ínfima e também ser em caso eventual. Dá para a gente interpretar que se chegar à situação de um cara que sempre tinha essa redução, sempre tinha redução de 5 minutos no seu intervalo, a consequência vai ser outra. Aqui o TST está tratando de eventual e ínfima, beleza? Bastante repetitivo, mas é que é tão objetivo aqui e tanta cara de prova que eu estou sendo chato com vocês. Seguindo, tema 15. Então, fecha essa caixinha da redução ínfima, agora a gente vai para o tema 15, que fala Correios, né? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Até isso aqui, essa imagem aqui é do próprio site do TST, né? Tá? Telégrafos, não é só eu que erro. Então, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, adicional de atividade, distribuição ou coleta externa. Então, assim, um adicional que está previsto do plano de cargos e salários do Correio. Adicional de atividade, distribuição ou coleta externa. A ADC. Percepção cumulativa com adicional de periculosidade do 193 da CLT. Possibilidade. O adicional de atividade de distribuição e ou coleta externa, a ADC, instituído pelo Correio no plano de cargos e salários de 2008, é cumulável com o adicional de periculosidade previsto no parágrafo 4º do artigo 193 da CLT, para empregados que desempenham a função de carteiro motorizado, função motar. Então, essa aqui era a pergunta, né? Falei num tom de resposta. A pergunta é, esse tal adicional de atividade de distribuição ou coleta externa é cumulável com o adicional de periculosidade da CLT? TST. Diante das naturezas jurídicas diversas do adicional de atividade de distribuição ou coleta externa, a ADC, previsto no Plano de Cargos e Salários de 2008 dos Correios, e do adicional de periculosidade estatuído pela CLT, define-se que, para os empregados dos Correios que se enquadram nas hipóteses de pagamento dos referidos adicionais, o AADC e o adicional de periculosidade, percebido por carteiro motorizado que faz uso de motocicleta, pode ser recebido cumulativamente. Basicamente dizendo o seguinte, preencheu os requisitos, está lá o carteiro de motinha na rua fazendo a entrega, a coleta externa. Preencheu os requisitos do adicional de coleta externa ou atividade de distribuição previsto no plano de cargos e salários. Recebe? Recebe. Preencheu o requisito do trabalho em motocicleta para percepção do adicional de periculosidade. Vai receber também? Vai. Pode cumular esse adicional previsto na norma específica dos Correios com o adicional legal de periculosidade? Pode. Não tem problema nenhum. Qual é a confusão que pode ser feita aqui? Pensar naquele tema que a gente viu sobre cumulação de adicional de periculosidade com insalubridade. Lá, o TST entendeu que eles são inacumuláveis. Mas por quê? Porque a CLT possui uma regra expressa nos parágrafos 193, dizendo que eles são inacumuláveis. Aqui é outra situação. É o carteiro que atende os requisitos do plano de cargos e salários para um adicional e atende os requisitos da lei para outro. Lembrando, eu não coloquei aqui nos slides, mas que a gente tem o trabalho em motocicleta como uma das causas ensejadoras do adicional de periculosidade. E aí, aqui o resuminho do tema 15. Então, cumulação de adicionais pelo carteiro motorizado. Adicional de atividade, distribuição ou coleta externa, que está previsto lá no PCS do Correio, com adicional de periculosidade da CLT. Diante de suas naturezas jurídicas diversas, são cumuláveis. E aí, quem é esse cidadão que cumula aqui, para o TST? O carteiro motorizado que faz uso de motocicleta. Beleza, gente? Encerramos aqui o nosso bloco. Agora que eu vi que o microfone estava meio longe, espero que o áudio tenha ficado bom, tá bem? Seguimos no nosso próximo encontro.